Olá, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus e amigos. Quero convidar vocês agora, dentro deste tão importante momento de instrução, de esclarecimento, que eu quero trazer aqui para um esclarecimento a questão do assunto, da doutrina que se prega para o povo dentro de muitas igrejas e religiões, sobre a questão do batismo nas águas. Esse cerimonial que não só as igrejas evangélicas praticam, como também todas as religiões, a Igreja Católica, a Igreja de Mórmon, Testemunho de Jeová, todos os religiosos estão inseridos nesse conceito de batismo nas águas como meio de graça para que possam ser de Deus. Isso não é exclusivo da Igreja Evangélica. Todas as religiões pregam isso. Você vê que o catolicismo romano, ele ensina a batizar logo de criança, não é? Vem agora os discípulos da Igreja de Mórmons. Se não for batizado, não é salvo. Tem que passar pelo batismo. E o batismo dele é o batismo dos Mórmons, daquela igreja. O que vale para eles é o batismo daquela igreja. Vem as muitas igrejas evangélicas, cada uma com a sua regra particular, com a sua verdade relativa, com o seu exclusivismo dentro das suas instituições. Aí tem os batismos também lá. Aí tem uma igreja que não aceita, se você for para ela, para ser membro, tem que ser batizado naquela igreja. Ou seja, para você ser membro da igreja, tem que ser batizado com o batismo daquela igreja. Vocês estão entendendo, né? Então, os Testemunhos de Jeová também batizam, tem lá o batismo. E essa ideia do batismo foi criada através de uma interpretação errada. Porque o diabo, ele é muito sutil, sabe? Para pegar as coisas de Deus e fazer a manipulação, falsificando, deturpando, de uma forma que, se você não tiver ligado, esclarecido com a palavra, buscando o entendimento dela, na direção, na dependência do Espírito Santo, você não vai entender. Porque o diabo, ele pega a palavra de Deus, manipula, tirando a interpretação, tirando o sentido, colocando conceitos, princípios, que a palavra não ensina, para fazer o povo desviar de Deus, pensando que estão indo a Deus. Então, nesse momento eu convido vocês a estar comigo aqui agora. Vou trazer essa instrução, esse esclarecimento, porque eu vejo uma grande necessidade do povo ser esclarecido com a verdade que liberta. O povo dentro da mentira já estão presos nas suas instituições, guiado pelos seus líderes, ainda que digam que não tem igreja, mas tem um grupo sendo instruído na heresia, na mentira. Porque o importante não é o grupo, não é a igreja, é a verdade que aquele povo tem que estar, é sendo instruído na verdade. E a verdade que é Cristo, que ele pregou. Em relação ao batismo nas águas, onde tem muita gente perdendo a direção, caído da graça, colocando sua esperança de salvação dentro dos cerimoniais, dos rituais, das devoções de suas instituições, das mentiras pregadas por muitos falsos profetas e ensinadores. Eu quero trazer a verdade agora sobre esse assunto, batismo nas águas. Eu tenho meu canal no Face, e lá no Face entrou um irmão que estamos no debate. Ele defende o batismo das águas como regra, princípio e doutrina. E eu mostro a ele que isso não foi ordenança de Cristo. Mas ele ensina que tem que ser batizado nas águas. Ele permanece com essa posição de que o batismo nas águas é para remissão de pecado, é para o homem chegar a fazer parte do povo de Deus. E eu estou tentando mostrar para esse irmão, né, lá nos comentários no YouTube, eu tenho trabalhado questionamentos com ele. A gente está num combate de doutrina, de conceitos doutrinários. A gente não está debatendo, desculhambando um ao outro, desfazendo um do outro, e nem tampouco denegrindo um ao outro.
nós estamos centralizados no assunto, na doutrina, usando as escrituras. O irmão lá no YouTube também usa as escrituras para colocar a interpretação dele. E eu uso as escrituras para mostrar que ele está errado. Não que eu sou a verdade, ele é o erro. Mas para mostrar que ele está no entendimento errado. E eu mostrar o entendimento da verdade que a palavra mostra. E como eu vi esse debate importante, eu digo, eu vou levar para muitos outros irmãos aqui nas minhas redes sociais. Tanto aqui, onde eu faço as lives, no meu canal no Face, como no YouTube, que depois eu compartilho lá, como no Kawaii, no Quai, como também no Instagram, e aonde eu estiver, eu estou fazendo isso que eu faço aqui nas redes sociais, levando o esclarecimento. Seja com uma pessoa, a gente conversando e eu esclarecendo ela, seja com um grupo, seja com 10, com 20 ou com 1, seja no trabalho, na escola, em casa ou na internet. Eu estou cumprindo a minha função de luz da terra, levar o esclarecimento para os que estão na escuridão, nas trevas, nesta terra, em relação aos princípios de Deus, a verdade que liberta. Estão perdidos dessa verdade. E eu cumpro esse ofício que Deus me deu. E eu quero agora cumprir, trazendo esse assunto, abordando esse tema. Batismo nas águas. Quantas pessoas estão presas como negócio, propriedade do sistema religioso, através desse ritual de batismo nas águas? Porque eu sempre digo, o diabo criou os homens inspirando essa interpretação maligna para prender as pessoas dentro das instituições, para que ali dentro as pessoas sejam privadas da verdade, como se tivessem na verdade. Os muitos pregadores, pastores, homens que estão aí ensinando as verdades de Deus, pregam essa mentira, porque essa mentira de batismo nas águas é que torna uma pessoa membro, não do corpo de Cristo, Igreja de Deus, mas torna essa pessoa membro da instituição que ela está. Por onde os líderes dessa instituição vão ter o domínio e a autoridade sobre esse povo, para colocar fardos pesados de obrigações, como se fosse para Deus, dentro dessas instituições. E as pessoas, quando se deixam dominar, passam a ser negócio e propriedade do sistema religioso, através do batismo cerimonial de água. Pensando que estão ali para ser de Deus, só que não. Eu quero trazer para vocês esse esclarecimento, tá? Estou falando aqui com muita segurança, muita firmeza e com consciência do que eu estou pregando. Sabendo que eu estou aprovado por Deus, porque eu estou pregando a verdade. Estou fazendo aquilo que Deus quer que nós, profetas, pregadores do Evangelho, façamos. Levamos a luz para iluminar os que estão nas trevas. As trevas é o engano, é a mentira, é as doutrinas do demônio que o povo está sendo formado, os ventos de doutrinas, os evangelhos anátema, que o povo está vivendo como se fosse de Deus. E vamos entrar no assunto agora para essa live, esse vídeo de instrução, não ficar muito extenso, porque eu não gosto de me estender muito, apesar que eu converso muito. Eu me estendo muito porque tem que explicar, e explicar leva tempo, de uma forma que a pessoa entenda. Então, como surgiu, qual é a base que essas pessoas pegam para criar essa interpretação errônea, anátema, de que o batismo nas águas é para a remissão de pecado, é para tornar o indivíduo nova criatura, é para o homem entrar no reino de Deus, é para o homem participar da comunhão da igreja, corpo de Cristo. Quem disse isso? Da onde tiram isso, aliás? Qual é a base que eles usam para criar essa heresia, esse ensino anátema? É a Bíblia. Porque todas as heresias são criadas da Bíblia. Sabia disso? Os testemunhos de Jeová, com as heresias que eles pregam, é apoiada na Bíblia. Os católicos, com a heresia que eles pregam, é apoiada na Bíblia. Os mormons, com a heresia que eles pregam, eles tiram da Bíblia. Os espíritas tiram da Bíblia. As heresias dele, da reencarnação e tal, tiram da Bíblia. Toda heresia, toda mentira do diabo para desviar o homem de Deus, é usando a própria palavra de Deus. Esse é o trabalho do diabo.
Essa é a forma que o diabo engana as pessoas, fazendo elas pensar que são de Deus e estão sendo instruídas por Deus. Por quê? Porque está usando a Bíblia. Aí de logo, não, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo. Só que esses homens, inspirados por Satanás, eu digo com toda certeza, eles têm a sutileza, a sabedoria do inferno para distorcer a palavra de uma forma que o simples não entende. Eles usam a palavra para fazer você pensar que está na palavra e leva você a desviar de Deus usando a palavra. O diabo, ele fez isso com Jesus, sim ou não? Ele usou o que com Jesus para tirar Jesus do propósito de Deus? A palavra. Ele pegou a palavra, distorceu ela para derrubar Adão e Eva. Foi a palavra que ele usou. Ele distorceu. Deus disse, olha, se tu comer, morrerás. Vem o diabo e diz, não morrerás. Ele acrescentou, ele adicionou, ele manipulou a palavra. Ele disse, Adão, morre não. Adão não deu ouvido a Deus, não se manteve firme na palavra de Deus, acreditou na mentira do diabo, pensando que estava indo na verdade, caiu da graça. Perdeu a comunhão com Deus e até hoje a humanidade permanece nessa maldição. Mas ainda tem aqueles que foram livres da maldição, que estão em Cristo, que veio para obedecer a palavra e se manter fiel nela até o fim. Ainda que o diabo usou Pedro para fazer Jesus sair dos propósitos de Deus, tentando Jesus agora para Jesus satisfazer a sua satisfação própria, o seu egoísmo, para buscar o seu bem-estar. Quando o diabo usa Pedro para tentar Jesus a desistir de ir à cruz. Quando Jesus disse que era necessário o Filho do Homem morrer, padecer e ao terceiro dia ressuscitar, aí o diabo agora toma a mente de Pedro, porque Pedro ali ainda não tinha a convenção em Cristo, ainda estava desviado. Tem muita gente que é crente, mas está desviado de Cristo, ainda não se converteu, amém? Então Pedro estava ainda sem ser convertido, ele acreditava em Jesus e tal, mas ainda não era convertido. Ainda não tinha tido arrependimento, porque a convenção é com arrependimento, a gente vai chegar aí. E aí quando Jesus fala que era necessário ele morrer e tal, e a cruz e ser sepultado ao terceiro dia ressuscitar, aí olha agora a estratégia, a sutileza de Satanás para pegar Jesus dentro de uma situação que parecia bom o conselho. Era bom para Jesus satisfazer a sua vontade, mas Jesus disse que não. Eu vim fazer a vontade de meu Pai, não a minha. Jesus agora é tentado pelo diabo usando Pedro para dizer a Jesus, Senhor, não te deixe acontecer isso. Não te deixe acontecer esse sofrimento. Praticamente isso que Pedro disse. Não, Senhor, não permita que isso aconteça não. Mas era necessário. Jesus disse que era a vontade do Pai. E logo vem Pedro, usado pelo diabo, dizer, não te deixe fazer isso. Jesus vigiou, peraí. Se tem alguma orientação para a minha vida que vai de encontro à vontade do meu Pai, é do diabo. Então Jesus ali percebeu que Pedro estava falando não por ele, o diabo estava usando Pedro. Porque é o diabo que trabalha para tirar o povo da verdade, do caminho, da direção de Deus, da palavra de Deus. E aí Jesus repreendeu, não foi Pedro, foi o diabo na mente de Pedro. E depois Pedro foi advertido a ter cuidado, vigiar. Porque o próprio Jesus vai dizer que é o diabo que trabalha para nos tirar da palavra de Deus. Se alguém está ensinando alguma doutrina que tira você do Evangelho de Cristo, não é de Deus, é do diabo. É isso que a palavra diz. Por quê? Porque quem trabalha para tirar o povo, para distorcer o entendimento, para trazer interpretação errada para o povo seguir, como se fosse a Deus e desviando dele, é o diabo. O próprio Jesus disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 12. O diabo, ele tira a palavra do entendimento do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. Salvação é crer na palavra, não é ritual de igreja. Vamos lá. Vamos entrar aqui agora sobre esse assunto do diabo, batismo nas águas, como meio de graça para o homem ser salvo. Alguém diz, não, mas a gente não prega que é para ser salvo. É, meu irmão, como é que você diz que não prega que o batismo salva? Se você ensina que para ser remido do pecado, que para fazer parte do reino de Deus, que para nascer de novo,
que para entrar no reino de Deus, para receber perdão de pecado, que o batismo é para remissão de pecado, como é que você diz que não prega que o batismo salva? Porque o homem para ser salvo precisa de tudo isso. Tudo isso. Ele precisa se arrepender, ele precisa ter a remissão de pecado, ele precisa entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo, ele precisa ser perdoado dos pecados. E tudo isso só acontece, não é pelo batismo na água, é pela fé em Jesus Cristo. Então logo vocês pregam assim, que batismo nas águas é meio de salvação. Porque vocês ensinam isso ao povo. Até isso vocês estão dando lugar ao diabo. Pregando a verdade e dizendo que está na... Pregando mentira e dizendo que está na verdade. Porque o diabo leva as pessoas a viver na mentira, rapaz. Você que prega essa ideia de batismo nas águas, dentro desse princípio, você que entende isso, que interpreta dessa forma, sua mente está corrompida por Satanás. Seu entendimento está entenebrecido, para você não conhecer a verdade que o Evangelho revela. Você precisa ser humilde, parar, escute essa instrução, que a luz de Deus vai iluminar o teu entendimento. Eu estava conversando com uma pessoa que prega essa ideia, dentro dessa interpretação, que tem que ser batizado para entrar no reino de Deus, para ser remido, para ter remissão de pecado, para ser perdoado. Eu digo, então você está pregando salvação em batismo. Porque o homem, para ser salvo, precisa ter a remissão dos pecados, receber o perdão dele, nascer de novo, para entrar no reino de Deus. Se você está pregando que isso é pelo batismo nas águas, então você está pregando que esse meio é de salvação. Vamos lá. Não, mas Jesus ordenou. É aí que entra a estratégia do diabo, distorcendo, interpretando errado a palavra de Cristo, o que Jesus orientou. Aí diz assim, olha o argumento deles. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês me acompanhem aí nesse raciocínio, nessa instrução, analisem, use a Bíblia, trabalhe aí dentro do princípio das Escrituras, porque eu quero que vocês estejam sendo abençoados nesse momento com esse ensino. Vou colocar aqui o retorno para eu poder acompanhar aí também o comentário dos irmãos, tá? Vou colocar aqui. E eu peço a você, meu irmão, em nome de Jesus, que vocês possam estar tendo muita atenção. Esse vídeo vai estar aí à disposição de todos. Pega ele, vai assistir, pausa, volta para entender o que eu estou falando, qual o propósito, vai ver o texto, como eu estou citando, explicando dentro do que a palavra ensina, para você poder estar, tá bem, meu irmão? Dentro da direção do que a palavra mostra. Então, eles chegam e dizem assim, não, mas o batismo foi uma ordenança de Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações, não é? Para poder dirigir dentro dos textos, para não estar abrindo a Bíblia, para poder ganhar mais tempo, tá? Aí ele diz, não, mas lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele está vendo o batismo nas águas. Só que não, irmão. Isso aqui não está dentro do contexto de batismo em água. Jesus não mandou ninguém batizar ninguém em água. Não tem um texto que mostre Jesus ordenando o batismo de água, ou então ordenando seus discípulos batizar alguém com água. Não existe um texto. Um texto. Mas eles pegam a Bíblia para tentar justificar isso, né? Como as pessoas não gostam de ler Bíblia, não são atentas a ouvir e vão sendo simples, levadas pelo engano e a mentira, por onde vão morrer, perder a vida com Deus. Mateus 28, 19, Jesus não está dando nenhuma orientação de batismo nas águas. Ele manda batizar as nações. Ele não manda batizar com água. As nações, ele está dizendo, levem para as nações a pregação do Evangelho, o arrependimento em meu nome, para que eles creiam e sejam batizados. É isso sim que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 24, o versículo 47, está conciliado com isso aqui. Isso aqui está bem explicado. Lá em Lucas, que Lucas agora explica melhor.
o que Jesus estava dizendo aqui aos apóstolos. Lucas, capítulo 24, versículo 47, Jesus vai dizer: e em seu nome, no nome dele, se pregue o arrependimento que é para o batismo com o Espírito Santo. Não é com água na igreja. Esse arrependimento aqui é para o batismo com o Espírito Santo. João batizava com água. O arrependimento que não era para ser livre do juízo. O batismo de João, o arrependimento que João batizava para o arrependimento, não era para o homem ser parte do reino de Deus. Aprendam isso. O batismo nas águas do arrependimento que João batizava não proporcionava para ninguém remissão de pecado. A remissão de pecado ali, que diz o texto, não era nessa finalidade para o homem ser justificado da culpa diante de Deus. Não era isso, porque se fosse, não precisava Jesus morrer. Mas vamos para cá. Mateus 28, 19. A gente vai entender em Lucas 24, 47. Quando Jesus diz: e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. Era isso que os apóstolos tinham que pregar. Para que o povo se convertesse a Cristo, para receber o perdão dos pecados, sendo batizado por Ele, pelo Espírito Santo. Não era batismo de água que Jesus estava mandando aqui. Você não vai conseguir me mostrar isso usando esse texto. O texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus não está dando uma ordenança para ninguém batizar com água. Amém? Aí eles também pegam, olha agora a heresia. Eles também pegam Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quando Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, isso está dentro de uma harmonia com Mateus, com Lucas, capítulo 24, versículo 47. Está na mesma, Lucas, vamos lá, Mateus 28, 19, Lucas 24, 47 e Marcos, capítulo 16, versículo 15, estão na mesma harmonia. Quando Jesus diz em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Aí, alguém coloca aí duas ações, crer e depois ser batizado. Não. Jesus não está dando esse ensino aqui. Jesus não está dizendo que você tem que crer para depois ir para uma igreja ser batizado para ser salvo. Olha aí a heresia que está. Crer e for batizado para ser salvo. Então, logo, quando você entende isso, você está adicionando a salvação por meio do cerimonial de batismo em água. Você está desfazendo do sacrifício exclusivo de Cristo, que é o único meio por onde o homem é salvo. Você está colocando outro meio, está adicionando algo ao sacrifício de Cristo. Logo, você está desfazendo da exclusividade do sacrifício de Cristo para o homem ser salvo. Quando você prega essa ideia, não, tem que crer em Jesus, mas depois ser batizado numa igreja para ser salvo. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Marcos 16, 15. Jesus vai falar dentro dessas duas atitudes o contexto da salvação. Tem que crer em Jesus, mas não é dizer eu creio. Não é dizer eu creio em Jesus, Ele morreu por mim, Ele é o meu Salvador. Não é uma expressão verbal. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, se eu não me engano é versículo 9. Com a tua boca confessa, tem que crer. Mas tem que crer no coração para a justificação. Com a boca confessa para a salvação e crer no coração para a justificação. Vamos ver direitinho aqui, que eu quero deixar essa instrução bem esclarecida. Isso que Jesus está falando aqui é no sentido de que o homem, quando ouve o Evangelho e crer em Jesus Cristo com o arrependimento, ele agora é salvo. Não é uma expressão verbal. É o que diz aqui Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse crer aqui é na condição do arrependimento, aonde você vai entender que a morte de Jesus foi para lhe salvar. E você vai crer em Jesus para essa salvação, se arrependendo
se convertendo de tudo que você agora acreditava, que achava que seria salvo, para colocar sua fé e esperança somente no sacrifício de Cristo, o qual foi ressuscitado pelo Pai. Crer no coração é o entendimento que tem que ir para você. Então, quando Jesus, ele fala lá em Marcos 16:15, Jesus ali não está se referindo ao batismo de água de igreja, pelo homem. Assim, você coloca o homem como mérito para a salvação de outro, porque quem batiza é o homem. Então, logo, o homem, ele é o meio de salvação para o outro através do batismo. Porque se você não for batizado pelo homem, você não é salvo. Logo, você está colocando o homem também como, né, adicional para a salvação, como mérito. Ele que batiza o cara para ser salvo. Olha para aí. Que heresia essa doutrina do batismo de água da igreja, do jeito que o povo interpreta, traz para você. Heresia de perdição. Jesus nunca ordenou ninguém a batizar ninguém dentro de água da igreja. Até porque, escuta uma coisa aqui, meus amados irmãos. Jesus nunca orientou ninguém a estar dentro, a se filiar a nenhuma instituição religiosa, nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem nenhum outro termo de religião. Jesus nunca orientou ninguém a ser de nenhum grupo paralelo. Ele nos ensinou a ser um só corpo, estando nele. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Aonde estiver na igreja, é aonde estiver. Jesus nunca dirigiu ninguém a estar, a ser nenhum grupo institucional. Porque o corpo de Cristo, a igreja de Deus, não é uma instituição. Não é um corpo visível. Não é um corpo visível. A igreja de Deus não é visível. Só Deus que conhece e vê a sua igreja. Eu vou entrar aí. E essa igreja de Deus não está selada com um ritual feito pelo homem dentro de água numa instituição para receber uma carteira de membro para ser membro da igreja de Cristo. Não. Esse selo não é uma carteira de membro. Não é um batismo de igreja. Esse selo que marca, que é o sinal do povo de Deus, que só Deus é quem vê esse sinal, só Deus é quem contempla os que são dele, porque Deus conhece os que são seus, é o Espírito Santo, irmão. Esse selo é o Espírito Santo. E quem está selado pelo Espírito Santo, jamais, jamais vai ser levado por uma doutrina dessa. Tirar o mérito da salvação em Cristo para colocar em batismo de água. Então Jesus, em canto nenhum, ensinou o batismo em água. Não adianta citar Mateus 28:19, Marcos 16:15. Não adianta citar João 3:5, quando Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, eu te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Observe aí que até isso eles falsificam. Jesus não está falando de água aqui, água de batismo de igreja. Quando Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, porém eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vi e tenho visto muita gente pregar isso. O pastor pregando para os seus discípulos: olhe, estão pregando por aí que batismo não salva. Mas Jesus disse que quem não é batizado não pode entrar no reino de Deus. Não faz parte da igreja. Eu vi o pastor pregando isso. Olha onde ele está colocando o entendimento e formando no povo conhecimento. Olha que heresia. Olha que doutrina de demônios. Irmão, isso tira você do entendimento da doutrina de Cristo. E logo você apostata da fé. E quem apostata da fé se perde do caminho da salvação. Cuidado, irmão. Não vai nessa outra mentira de que você é salvo para sempre, que é predestinado e não perde salvação. É muita heresia, é muitas mentiras, o povo sendo formado dentro das igrejas. Igrejas evangélicas. Sem contar as outras religiões. É mentira pregada em todo o sistema religioso. Porque o sistema religioso é fundado na mentira, não na verdade. Não é fundado nem alicerçado em Cristo, na doutrina de Cristo. É fundado e alicerçado na doutrina e nos preceitos dos homens, que criou essas instituições, igrejas, religiões. Vem para cá. Então o pastor estava dizendo
que tem que ser batizado, que o batismo vai garantir a pessoa a salvação. E se não for batizado, não é salvo. Usou esse texto, irmão. Quando Jesus diz assim a Nicodemos, lá em João 3, versículo 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Jesus não estava se referindo aí à água de batismo de igreja, irmão. Isso não proporciona graça para o homem entrar na presença de Deus. Estão colocando esse ritual, esse cerimonial, como meio de graça. A água e o Espírito que Jesus fala aqui a Nicodemos é o Espírito Santo e a palavra, o Evangelho, a pregação. Quando você quer, com arrependimento, você é selado, batizado com o Espírito Santo, para fazer parte do povo de Deus, entrar no reino de Deus. Esse batismo não é de água, é com o Espírito Santo. E quem batiza não é o pastor, não o papa, nem o padre. É Jesus. É ele quem batiza com o Espírito Santo. Foi isso que João Batista disse. Eu batizo com água. Esse batismo é simbólico. Esse batismo é para preparar o povo para receber o Messias. Esse batismo não é para conceder ao homem graça de Deus. Esse batismo é para preparar o povo para receber o Messias. Porque esse batismo é de água. Mas aquele que eu anuncio, que eu prego, é maior do que eu. Ele batiza com o Espírito Santo e também com fogo. Aleluias. Desculpa a alteração da voz. É porque, meu amado irmão, o povo tem que ouvir, se for possível, gritar no ouvido. Tem que gritar para o povo ouvir a palavra. O povo dá ouvido aos homens que diz que são de Deus, ungido, profeta, pregando mentira, irmão. Pregando mentira. Não importa qual é o pastor. Todo aquele que prega essa mentira, dizendo que Jesus está aqui ensinando o batismo de água de igreja, nesses textos que eu estou citando aqui, e nesse agora que eu estou falando, de João 3, versículo 5, quando Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Todo pastor, qualquer pessoa que diga que isso aqui é batismo de água de igreja, é mentiroso. Não está por Deus, não está pelo Espírito Santo, está pelo espírito do erro, da mentira, do engano. Não dê ouvido não, irmão. Jesus não está se referindo aqui a batismo de água de igreja. A água representa a palavra. O Espírito é o Espírito Santo. Essa água, dê uma analisada na Bíblia. Você vai ver que já estamos limpos pela palavra. A água que estamos limpos é a palavra. A Bíblia vai dizer isso. Então não adianta você usar, você vai estar citando o texto totalmente fora do contexto, errado. Interpretação sua, pervertida por espíritos enganadores. Não adianta você usar Mateus 28, 19. Não adianta você usar Lucas, Marcos 16, 15. Não adianta você citar João 3, 5, que eu aqui falei agora. Aí Jesus não está ordenando ninguém a batismo de água. Nenhum desses textos Jesus está se referindo a batismo de água de igreja, ao cerimonial feito pelo homem. Sabe por quê? Porque Jesus não ortogou essa autoridade a ninguém para poder batizar alguém, para poder entrar no reino de Deus, para proporcionar remissão de pecado, para proporcionar o homem ser uma nova criatura. Essa autoridade Jesus não deu a ninguém, porque isso pertence a Ele. Não é pastor, nem papa, nem padre que tem autoridade de batizar ninguém na água para remissão de pecados, para ser uma nova criatura, para entrar no reino de Deus. Quem são esses? São pecadores também. Jesus não levantou os apóstolos para batizar ninguém na água para remissão de pecados. Jesus levantou os apóstolos para pregar o arrependimento e a remissão de pecados no nome dele, mostrando o que ele fez na cruz do Calvário. Para essa finalidade, para que aquele que se converter a ele com arrependimento, receba essa remissão de pecados. Então, eu estou explicando a você aqui sobre isso. Jesus não mandou, nem autorizou os seus discípulos a cumprir esse ritual como um meio de graça para alguém receber remissão de pecados. Ele não mandou fazer ritual para levar o homem remissão de pecado, para levar o homem a alcançar o perdão de Deus para ser salvo através de batismo nas águas. Jesus levantou os discípulos
para pregar ao povo, ensinar o povo, o meio por onde o povo vai encontrar o perdão, a salvação, a remissão dos pecados, fazer parte do corpo de Cristo, o reino de Deus, e ser salvo. Não é por batismo de água, é por Cristo, crendo nele, no que ele fez, se arrependendo e se convertendo, para que sejam selados pelo Espírito Santo, que é o batismo por onde somos justificados do nosso pecado. Essa é a garantia. Que o homem vai saber, o homem vai ter a certeza com a paz que a alma dele vai receber. Quando o Espírito Santo passar a habitar nele, ele vai estar em paz, convicto de que recebeu de Deus o perdão pelo Espírito Santo. Não é pelo batismo de água. Quantas pessoas aí que estão vivendo esse ritual, que estão sendo batizadas em água, que não conhecem nem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não entendem nem o que é salvação, não sabem nem por que estão crendo em Jesus. É para melhorar a sua vida financeira. É para Jesus mudar a condição financeira dele. É para Jesus operar nas necessidades seculares dele. Tudo perdido, irmão. Então Jesus não ordenou essa doutrina, essa instrução para os seus apóstolos de batismo de água para ninguém. Não é uma doutrina de Cristo. Ele não orientou isso para ninguém. Os apóstolos foram incumbidos, não foi para batizar. Os apóstolos foram incumbidos para pregar o evangelho, mostrando ao homem o meio por onde o homem vai chegar a Deus, receber o perdão dos pecados, ser remido da culpa do pecado, receber a entrada no reino de Deus, tornando-se uma nova criatura, agora entrando na promessa da salvação da vida eterna. Os apóstolos foram ensinados a pregar esse meio e não criar esse ritual como meio. Amém? Jesus não mandou os apóstolos realizar esse cerimonial, irmão. Jesus não mandou os apóstolos batizar ninguém para essa finalidade. Esse batismo aí não tem nada a ver. Aí alguém pode dizer, mas irmão Hélio, eu vou agora lhe mostrar que os apóstolos batizaram as pessoas nas águas. Amém, me mostre. Eu também vou lhe mostrar. Está na Bíblia, claro. Os apóstolos batizaram sim. Vamos lá, vamos ver. Inclusive, esse irmão que a gente está num debate teológico de conceitos doutrinários, né? Aqui no YouTube, esse irmão mostrou para mim os textos que Pedro batizou Cornélio, Filipe batizou o eunuco, Paulo batizou alguns. Esse irmão falou para mim. Agora vamos analisar aqui, vamos analisar o texto que você está lendo, que você está citando, como meio para justificar que o batismo nas águas é uma doutrina para a salvação, é uma regra. Os apóstolos batizaram, mas eles não pregaram o batismo como regra. Aquilo ali foi uma coisa que eles ainda permaneceram fazendo dentro da influência do batismo de João. Eles não batizavam para a remissão de pecado, eles não batizavam para ninguém ser membro do corpo de Cristo, eles não batizavam para ninguém receber o perdão de Deus, eles não batizavam para isso. Vamos ler o texto aqui. Vamos ler aqui em Cornélio, que o irmão me deu, né? Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler o versículo, deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos ler aqui, primeiramente, deixa eu dizer a você uma coisa. Antes de dar o texto, deixa eu explicar o texto. Você tem que conhecer o contexto. Deixa eu explicar aqui o contexto de Cornélio. A partir do capítulo 10, entrando para o capítulo 11, você vai ver ali o contexto do relato de Cornélio. Cornélio era um homem religioso, vivia toda a formalidade religiosa, cumpria todo o ritual, devoção que a religião impunha para ele. Ele era gentio, não era judeu. Ele vivia a sua religiosidade também, pensando servir a Deus. O próprio texto vai mostrar, versículo 1, que Cornélio era piedoso, fazia contínua oração, era um homem íntegro, dava esmola, ou seja, ele vivia o padrão religioso, a forma de justiça, de santidade da religião. Porém, com tudo isso que Cornélio vivia, ele não estava aprovado por Deus.
para a salvação. Ele não estava na promessa da salvação. Ele não estava com a remissão de pecados. Foi preciso Jesus enviar Pedro à casa de Cornélio. Para quê? Não foi para batizar. Ah, mas Pedro batizou. Calma aí. Vou chegar aí. Pedro foi enviado à casa de Cornélio para levar a palavra que ia dar a Cornélio o conhecimento para ele ser salvo. Pedro não foi enviado a Cornélio para levar Cornélio a viver um ritual, um cerimonial para ele ser salvo. Pedro foi pregar o evangelho. Por onde Cornélio ia ser salvo se cresce e se convertesse pela pregação. Quer ver isso? Vamos lá. Abre aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Olha o versículo 13 e o 14. Isso aqui já é Pedro testemunhando da convenção de Cornélio para os judeus. Aí Pedro vai dizer o que Cornélio foi orientado. E ele nos contou que viu em pé um anjo em sua casa. E o anjo disse a Cornélio: vai a Jope, manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer palavras com que te salve, tu e tua casa. Versículo 14. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, versículo 13 e 14. A revelação de Deus. Deus orienta Cornélio através de um anjo. O anjo não foi dar nenhuma revelação a Cornélio para Cornélio fazer alguma outra coisa. O anjo que Deus enviou a Cornélio foi para orientar Cornélio a chamar Pedro, para que Pedro pregasse a Cornélio o evangelho por onde Cornélio ia ser salvo. Não era pelo ritual que Pedro ia fazer com Cornélio. Cornélio não ia ser salvo pelo batismo. Cornélio ia ser salvo e foi salvo pela pregação do evangelho que ele e toda a sua casa, a sua comunidade que estava ali para ouvir e crer. O batismo é esse que Jesus fala. Não, irmão, mas o texto diz que Pedro batizou. Vamos lá. Vamos agora para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do versículo... Alguém quiser entrar aí no comentário, botar aí. Entra aí, irmão, fica à vontade. Vamos ler aqui onde Pedro batizou Cornélio. Capítulo 10. Vamos ler do versículo 40, é melhor. Pra gente... Demora um pouquinho, mas é melhor para a gente entender o contexto geral. Olha o versículo 40, diz assim. Isso aqui já é o testemunho, já é a pregação do evangelho que Pedro está pregando na casa de Cornélio, tá? Para você entender o que você vai ler. É Pedro pregando a Cornélio aqui. Olha o que Pedro diz a Cornélio. A este, falando de Jesus, a este Deus o Pai ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas a nós, as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Aí os testemunhos de Jeová diz que é testemunha de Deus, né? Primeiro, que não é o testemunho de Deus que ele leva para o povo. Já não é testemunho de Deus. Já estão na mentira por aí. O apóstolo Pedro está dizendo, nós, a quem Deus levantou como testemunha, para testemunhar o quê? Paraíso na terra? Para fazer o povo acreditar que o lugar de salvação é o salão do reino? É a instituição? É a doutrina de Joseph Smith? Não. O testemunho que Deus mandou os apóstolos dar foi de Jeová, para o povo crer no nome de Jeová. Já começa na mentira, né? Os testemunhos de Jeová. Porque o testemunho que os apóstolos deram foram de Jesus. Não foram de nenhuma outra coisa. Mas deixa isso para lá que isso é outro assunto. Vamos entrar aqui no assunto do batismo nas águas que nós estamos aqui ministrando. Então Pedro aqui está na casa de Cornélio testemunhando. Pedro está dizendo, Deus nos levantou para dar testemunho de seu filho. Olha qual é o testemunho. Vamos para o versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus o Pai foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha o versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê
receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Não é pelo batismo na água. Está dando para entender, né? Esse é o testemunho. Essa é a pregação que nós devemos pregar do Evangelho. É mostrar ao mundo que o homem em Jesus recebe o perdão, a remissão dos seus pecados. Ele é nascido para Deus. Ele é recebido por Deus, entrando no reino de Deus, tomando posse da promessa da vida eterna para a salvação e não ir à condenação. É por Jesus Cristo, não é por batismo de água dentro de igreja, onde o povo está preso, servindo, achando que lá é o lugar de salvação. Vem cá. Então Pedro está aqui, na casa de Cornélio, ministrando o Evangelho. E olha o que é que Pedro está ministrando. Em momento nenhum Pedro fala de batismo na água para Cornélio. Olha o versículo 40. E dizendo Pedro ainda estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre eles, todos os que ouviram a palavra. Aqui eles foram batizados. Aqui o Espírito Santo desce e sela eles como propriedade de Deus. Aqui aconteceu a remissão de pecados. Aqui aconteceu entrar no reino de Deus. Aqui nesse momento aconteceu o homem ser justificado por Deus, tendo seus pecados cancelados, porque ele creu. Isso aconteceu aqui, não é com o batismo nas águas. Vamos lá, vamos continuar lendo. Versículo 45. E todos os fiéis da circuncisão, quanto tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre ele. O dom do Espírito Santo. Que dom é esse? O dom da graça de Deus na vida do homem, que dá a alegria para o homem ter a convicção da sua salvação, do perdão de pecados. É isso que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Eu vou lá também. Então, eles viram ali a graça de Deus, eles viram ali aquele povo agora convicto da sua comunhão com Deus, alegre, regozijados, porque receberam a palavra e logo foram selados pelo Espírito Santo. Aí, os judeus que vieram com Pedro da circuncisão, porque Pedro estava no ministério da circuncisão, ouviram ele se alegrar e nesse momento falaram em línguas e magnificaram a Deus. A alegria foi tão grande que eles nesse momento, aqui não tem esse negócio de batismo de salvação, batismo para falar em língua. Evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em língua. É mentira, irmão. É mentira. Quem prega isso é essas igrejas pentecostais. Isso é mentira. Jesus não ensinou nada disso. Nem os apóstolos ensinaram nada disso. Fica esses pastores criando doutrina, colocando princípio que não tem nada a ver com o Evangelho, com a doutrina de Cristo. Amém? Isso é outro assunto. Vem para cá. Vamos continuar no batismo. Então, agora sim, olha o que diz o texto no versículo 46. Não, 47. Pedro vai dizer assim: respondeu Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que estes também sejam batizados? Que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Eles já tinham recebido. Eles não foram batizados para receber o Espírito Santo. Eles não foram batizados para ser salvos. Eles não foram batizados para a remissão de pecados. Eles não foram batizados para nascer de novo. Eles já tinham nascido de novo. Eles já tinham aqui recebido a justificação de Deus. Já tinham sido selados com o Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer agora, por que Pedro disse isso? Porque Pedro ainda estava dentro da influência do batismo de João, que era uma coisa cerimonial, que era uma coisa pública, que colocava aqueles membros dentro de uma confissão pública, no grupo. Aí Pedro vai dizer, nós podemos impedir ele também de se agregar ao nosso grupo como da fé, com o batismo nas águas. Não para ser salvo. Eles não foram batizados aqui para ser salvo. Eles não foram batizados aqui para fazer parte da igreja de Deus. Era para estar na comunhão dentro do grupo ali, do grupo da igreja de Jerusalém. No costume dos apóstolos ainda, do batismo de João. Não era para estar na igreja.
de Cristo. Tem nada a ver. A igreja de Cristo não é uma instituição centralizada em nenhum lugar. A igreja de Cristo não é uma instituição localizada em nenhum ambiente. A igreja de Cristo é pessoas que estão em todos os lugares da terra, congregada em 2, em 3, em 4, em 100, em 1000. Está entendendo isso, meus irmãos? O que eu quero que vocês entendam é que esse batismo que Pedro batizou Cornélio e os que creram na água, não foi com essa finalidade que hoje vocês pregam, interpretam e ensinam o povo. Tirando o povo da graça, desviando o povo do alvo, levando o povo a colocar adicional para acreditar que é salvo. Porque o indivíduo está na mente dele. Não, você não é batizado, não é salvo. Então Cristo para você não tem nenhum valor. É ou não é assim? Se você prega isso, Cristo não é suficiente. Então, o batismo que os apóstolos batizaram não tem nada a ver, com o batismo de água de igreja para o homem ser salvo. Os apóstolos não pregaram isso. Ainda era um costume que os apóstolos aqui estavam guardando. Pedro, até Paulo. Mas Paulo diz, eu batizei alguns, porque eu não fui chamado para batizar, irmão. Eu fui chamado para pregar o evangelho, é o que Pedro diz, é o que Paulo diz. Paulo vai dizer, se eu me lembro, eu batizei Gaio, batizei alguns outros aí. Vamos ler o texto? Para você ver que esse batismo de água não é uma doutrina, não é uma ordenança para meio de graça, para o homem estar em Deus. Não é. O batismo que os apóstolos batizavam nas águas não foi pregado como meio, como ordenança para a salvação. Não, mas Filipe batizou o eunuco, lá em Atos 8, 36, 37. O eunuco creu em Jesus Cristo. E ali, eles estavam ainda no vício, no costume, né, na influência do batismo de João. Tem nada a ver aqui com regra, com ordenança de Cristo. Jesus nunca mandou ninguém batizar nas águas, ninguém. Porque Jesus não formou e nem mandou os apóstolos levantar esse conceito de igreja, instituição, dentro desse formato que hoje o povo vive, na hierarquia do homem, no modelo de domínio do homem, de autoridade do homem. Esse modelo de igreja, de congregação, não é o que Jesus orientou para seus discípulos. Jesus não orientou isso, irmão. Esse princípio de congregação, dentro dessa hierarquia do domínio do homem, onde os homens estão estabelecendo o domínio e a autoridade sobre o povo, não é o que Jesus determinou para a sua igreja viver. Não. Jesus não mandou ninguém estar dentro da igreja cumprindo esse ritual, não. Os apóstolos não pregaram isso, não, irmão. Entendeu? O Espírito Santo, ele não depende de um batismo de água de igreja para fazer do homem morada de Deus. O Espírito Santo não depende de um cerimonial, ritual de igreja feito pelo homem para proporcionar para o homem a remissão de pecados, para inserir o homem no reino de Deus. Não. Vamos ler aqui, lá em... vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos para o versículo... Cadê aqui? Eu anotei. Versículo 10 ao 17. É muito interessante isso aqui que eu vou ler para vocês. Fique à vontade para questionar, para botar seu senso crítico, sua crítica, sua discordância. Fique à vontade, tá? Porque você aqui tem liberdade de pensar, raciocinar e usar o senso crítico. Diferente nas igrejas, que você não pode nem questionar. Tem que ouvir e dizer amém para o que o soberano diz. O ungido, a autoridade da igreja. Cuidado com isso. Vá ser submisso a Cristo, não. Vamos ver o que Paulo vai dizer. Paulo está tratando sobre essa questão do batismo das águas, que estava trazendo dissensão, estava trazendo problema entre os irmãos. Esta questão do batismo das águas. Os irmãos estavam em discordância um com o outro, dentro dessa questão. Olha o que Paulo vai dizer. Meu irmão, pegue a sua Bíblia, leia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, leia a partir do versículo 10. Você vai ver isso. Agora,
especificamente, eu vou fazer uma leitura aqui a partir do versículo 10 ao 17. Dentro desse contexto, estava tendo uma discordância. Era dissensões que estava havendo no meio dos irmãos. Por isso que Paulo vai orientar os irmãos sobre isso. Por que estava tendo essa dissensão? Por causa do batismo. Um dizia, não, eu sou de Pedro, porque quem me batizou foi Pedro. Outro dizia, não, eu sou de Apolo, quem me batizou foi Apolo. E outro dizia, eu sou de Paulo. E isso estava trazendo uma bagunça. O povo estava tirando a atenção do princípio que leva o homem a ser de Deus e não de nenhum discípulo. Não de nenhuma instituição religiosa. Hoje não é assim? Não, eu sou da Assembleia, fui batizado na Breia. Não, eu sou da Presbiteriana. Sou batizado na Presbiteriana. Se você sair da Presbiteriana e for para a Assembleia, eles não aceitam esse batismo. Tem que se batizar de novo. Porque eles são exclusivistas. E coloca você como propriedade deles. Para ser propriedade deles, tem que se batizar na igreja deles. Vem cá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Vamos ler. Depois a gente vai entender o que leu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Você sabe o que é dissensão? Não. Dissensão é divergência, é desavença, é conflito, é disputa, é discórdia. Dissensão quer dizer isso. Era o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Disputa, discórdia, conflitos, por causa dessa ideia do batismo. Vamos lá. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Já teve um irmão que comunicou a Paulo, para Paulo trazer o ensino, para Paulo vir esclarecer os irmãos, para Paulo vir orientar os irmãos. Aí Paulo vai dizer, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro, e outro diz, eu sou de Cristo. Aí Paulo no versículo 13 vai dizer, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por Cristo? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aí Paulo vai dizer no versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vocês eu batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Paulo vai dizer, graças a Deus, que vocês aí não vão estar usando a minha pessoa com essa discórdia, porque eu não batizei ninguém aí. Eu não batizei ninguém. O batismo não é o centro da vida do homem com Deus. Não é a ordenança de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Versículo 15, Paulo vai dizer, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Versículo 16. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Paulo nem lembra. Por quê? Por quê? Porque isso não é importante, irmão. Aí Paulo vai dizer aqui, preste atenção agora no que Paulo vai dizer no versículo 17. Porque Cristo me enviou, não para batizar. Se o batismo fosse meio de salvação, Paulo tinha que batizar sim. Paulo tinha que batizar, porque o batismo tinha que ser para conceder graça para o povo, para remissão de pecado, para nascer de novo, para ser salvo, para estar inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus. É isso ou não é que vocês ensinam? Vocês que pregam essa doutrina do batismo nas águas, é isso ou não é que vocês ensinam e pregam? Se fosse assim, Paulo tinha que batizar. Paulo disse, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o evangelho. Por quê? Porque é pelo evangelho que o homem vai encontrar toda a graça de Deus. Não é por nenhum ritual, não é por nenhum cerimonial, não é por nenhum sacrifício religioso dentro de igreja, não é por nenhum ritual feito pelo homem. O mais absurdo é isso. É o homem que batiza, para o cara receber remissão de pecado, ó, para a pessoa entrar no reino de Deus, para a pessoa ser nova criatura. É o homem que tem esse mérito, ó. Meu Deus do céu, acorda, irmão.
vocês que estão dentro dessa ideia. Vem para aqui, vamos ler. Vamos continuar. Eu estou lendo aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo 10 ao 17. Eu estou lendo e estou ministrando o que o texto nos mostra. Amém? Eu não estou interpretando aqui. Eu estou ministrando o que o texto mostra. Paulo, nesse contexto aqui, Paulo foi orientado por alguns irmãos que estavam tendo desavença, estavam tendo discordância, estavam tendo disputa entre os irmãos por causa do batismo. Uns diziam que eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, porque foram batizados por um, por outro, por outro. E Paulo é orientado agora a vir para poder orientar os irmãos para sair dessa discórdia. E Paulo chega e vai dizer, olha, primeira coisa eu quero dizer para vocês, eu não batizei nenhum de vocês. Se eu me lembro, eu batizei alguns aqui, mas não batizei nenhum de vocês, para que vocês não digam que é de Paulo, que é de Pedro, que é... Não, não. E Paulo vai começar ministrando isso, porque fica vocês aí dizendo, rapaz, que eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é João? Quem é? Ou o que é algum ritual que você faça? O que vale é Cristo, irmão. Cristo é tudo em todos. Não é nada que você faça, é Jesus. Não é batismo, não é sacrifício, não é igreja, não é vida de culto, é Jesus, é Jesus. Você tem que crer nele, se manter nele, a fé nele, não é dentro de ritual, de cerimônia, de sacrifício religioso. A fé nele é no entendimento no que ele fez por você, na cruz do Calvário. Confia nisso, esteja firme nisso, tenha certeza e convicção disso e não deixe se levar por nenhum sacrifício religioso como meio de salvação. E Paulo agora vai dizer no versículo 17, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para evangelizar, versículo 17, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quando você coloca esse batismo de água da igreja como meio de salvação, você está tornando o sacrifício de Cristo vã. Pensou nisso não? Não entende isso não, irmão? Desperta, irmão, para essa realidade. Porque se o batismo fosse dentro desse propósito, Paulo tinha que batizar sim. Paulo tinha que cumprir esse ritual para poder proporcionar para as pessoas remissão de pecados, novo nascimento, entrar no reino de Deus, ter os pecados perdoados pelo batismo, como hoje vocês ensinam. Paulo disse, eu não fui chamado para isso não. Eu fui chamado para levar o evangelho de Cristo. E o poder para o homem ser salvo não é o batismo de água da igreja. O poder para o homem ser salvo é o evangelho de Cristo. Paulo vai dizer isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Estou trazendo aqui uma explicação, uma instrução sobre o batismo nas águas. Estou refutando essa heresia que é pregada para o povo. Amém, irmão? E outra coisa, olha o que Paulo vai dizer aqui, vamos ler. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, olha o que Paulo vai dizer no versículo, deixa eu ver aqui a anotação, versículo 13. Paulo vai dizer assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido o mesmo Espírito. Paulo não fala de água. Paulo fala do Espírito, não é de água. Todos nós fomos batizados num só Espírito. Esse batismo se deu com o arrependimento, quando ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, aliás, Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai. Não, capítulo 4, versículo 5. Paulo vai dizer assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E esse batismo que é único, não há dois batismos, o batismo do Espírito Santo e o batismo de água da igreja, não existe dois batismos. Há um só Espírito,
Há um só batismo por onde somos batizados. Não tem batismo de água na pregação dos apóstolos. Não tem ordenança para ninguém ser batizado por água na pregação dos apóstolos. Se você ler os textos que eu estou citando aqui, e se você analisar com atenção, que o Espírito Santo conduz o teu entendimento na palavra, você vai ver que essa ideia que se prega de batismo nas águas não confere com o Evangelho de Cristo. Porque isso não é doutrina de Cristo e não é ordenança de Cristo. Jesus não ordenou os apóstolos a batizar ninguém para levar ninguém a ter os pecados remidos, para conceder a ninguém remissão de pecado por esse ritual. Jesus não ensinou isso. O batismo que os apóstolos batizavam nas águas não foi ordenança de Cristo. Não foi Jesus que mandou. Ali eles cumpriram aquilo ainda. Da mesma forma também, Paulo circuncidou Timóteo. Houve ainda alguns costumes na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva. Mas aí depois Paulo vai corrigindo que esses costumes estavam sendo colocados como doutrina, como regra. Estou aqui com o meu amigo e irmão aqui da minha vizinhança, Cícero Francisco, diaconisa Silene Santos. Boa noite para vocês, a paz do Senhor. Estou levando um estudo, um esclarecimento, uma instrução muito importante para o cristão que quer manter-se firme e fiel na vida de fé com Deus. É preciso buscar aprender de Cristo. É preciso ser instruído, doutrinado, instruído, ensinado pela doutrina de Cristo. E muita gente não está sendo doutrinado e instruído pela doutrina de Cristo. Estão vivendo uma vida de fé em Deus vã. Vamos lá, vamos voltar aqui para o assunto do batismo. Então a paz do Senhor para o meu irmão Cícero Francisco e minha irmã diaconisa Silene Santos, lá de São Paulo. Então, meus amados irmãos, observe que em canto nenhum da palavra de Deus mostra a ordenança de batismo nas águas. Pelo fato dos apóstolos terem batizado alguém nas águas, isso não leva a uma regra. Isso não estabelece uma doutrina. Porque os apóstolos não pregaram isso como regra, como doutrina. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6 de Romanos, versículo 1 ao versículo 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda na prática do pecado? Porque quem vive na prática do pecado não nasceu de novo ainda. Não tem Cristo. Quem está em Cristo, selado, guiado pelo Espírito Santo, não tem como viver na prática do pecado. Pecar é uma coisa. Viver na prática do pecado é outra. Quando a palavra de Deus vai dizer, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, 10, por ali, que aquele que tem a semente de Deus, que é nascido de Deus, não peca. Quem peca é do diabo. Aí se você pegar esse texto e for entendendo literal, você vai criar uma doutrina errada. Porque o texto vai dizer, aquele que é de Deus não peca. Quem peca é do diabo. Então se eu falei mal, se eu pensei mal, já pequei. Eita, eu sou do diabo. Se eu cair em prostituição, já pequei. Eu sou do diabo. Se eu me deixar levar por um caminho da mentira, eita, eu pequei, sou do diabo. A palavra não está dizendo isso. Vamos pecar, vamos cair. Tem muitos irmãos que caíram em adultério. Tem muitos irmãos que perderam, né, o entendimento de Deus, que não vigiaram, caíram em pecado. Mas esses irmãos que caíram em pecado, eles não estão satisfeitos na queda. Eles não estão na prática do pecado. O filho pródigo, olha aqui o exemplo para você entender o que eu estou falando. O filho pródigo, ele caiu em pecado. Mas ele tornou em si. Ele se arrependeu. Ele voltou ao pai. Isso é um sinal
do homem voltar à comunhão com Deus. Porque ele entendeu que estava na miséria. Por um tempo ele se deixou levar, mas ele não permaneceu no pecado. Davi caiu em adultério. Davi caiu em vários pecados. Mas Davi era de Deus. Não é porque Davi era um predestinado. Porque Davi, ele não se acomodou no pecado. Ele não viveu a prática do pecado. Ele não se apoiou no erro para continuar errando e dizendo Deus sabe. Davi, ele não tinha prazer no pecado. Quando ele era divertido por Deus, ele se arrependia. Então que o texto está dizendo isso aqui, quando diz que aquele que é de Deus não peca, está dizendo que quem tem a semente de Deus, ele pode até cair. O justo cairá, 7 vezes se levantará. Porque o texto está dizendo que ele não vai ter prazer no pecado. Ele não vai viver mais na prática do pecado. Porque quando alguém volta a viver na prática do pecado, é porque já está desviado de Deus há muito tempo. Quem está em Cristo, selado com o Espírito Santo, não tem prazer na mentira, não tem prazer na hipocrisia, não tem prazer no fingimento, não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não vive guardando ódio no coração, não vive com indiferença com ninguém 10, 20, 30 anos. Tem pessoas aí que o coração magoado com outra, que faz mais de 5 anos, e essa pessoa não perdoa, não fala, não vai se reconciliar. Essa pessoa está na igreja dizendo, Jesus eu te amo, tu é grande, mas essa pessoa não é de Deus, é do diabo. Porque não nasceu para Deus ainda. Porque a semente de Deus não está nela. Porque se tivesse nela, ela não guardava essa mágoa, esse ressentimento há 10, 20, 30 anos. Então é isso que o texto está dizendo. Quantos estão aí na hipocrisia, na mentira, no fingimento, adulterando, se prostituindo, vivendo o pecado sem nenhum remorso, mas está nas igrejas, está na religião, está andando na aparência de santo. Mas não é de Deus, é do diabo. Porque quem é de Deus não tem prazer no pecado. Quem é de Deus não se submete na mentira. Quem é de Deus, ele pode até cair em pecado, por não vigiar. Mas a semente de Deus estando nele, vai constrangê-lo. Ele não vai permanecer na prática do pecado. E se ele permanecer na prática do pecado, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus se afasta dele. Porque o Espírito Santo de Deus não contende com o homem. O Espírito Santo de Deus, ele está no homem, para o homem permanecer na luz, para o homem ser guiado por Deus. O Espírito Santo de Deus não está no homem para o homem viver no pecado. O que nos livra, o que nos dá força e a capacidade para não voltar a ser escravo do pecado, é o Espírito Santo. Por isso que tem muita gente aí, vivendo o pecado, não está nem aí com o seu... Está nem aí com o constrangimento, porque não tem a semente de Deus. Não tem o Espírito Santo. Ser de Deus não é uma coisa natural. Ser de Deus não é ser religioso. Ser de Deus é ter o Espírito Santo que nos garante ser de Deus. Então o texto está dizendo isso, amém, irmão? Vamos voltar para cá. Romanos, sobre o batismo. Porque eu entro em outro assunto, dou um pouquinho de esclarecimento num assunto, prego outro e aí vai. O Espírito Santo me leva a ministrar assim. Tem muita gente precisando entender e aprender as verdades espirituais de Deus. Por que não estão aprendendo? Porque estão vivendo só a emoção, o movimento dentro da igreja. Estão vivendo a solenidade, formalidade, vivendo somente as atrações, os entretenimentos, apresentações, show, não é? Mas deixa para lá, vem para cá. Olha, Paulo vai dizer, não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo não fala de batismo de água aqui. Em canto nenhum Paulo fala de batismo de água. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Não o batismo de água. O batismo da morte é aquele batismo que a gente recebe com o Espírito Santo quando crer no Evangelho que nos mostra esta obra redentora, a morte de Jesus, para nos remir dos nossos pecados. Não é o batismo de água por onde você vai receber remissão de pecados. Então, os apóstolos, eles não foram chamados para levar ninguém, meio de graça através de ritual, de cerimonial. Eles foram chamados para pregar o Evangelho, por onde o homem vai conhecer, aonde ele vai ter
a remissão dos pecados. O batismo, por onde vão ser inseridos no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Os que vivem dentro dessa doutrina, estão perdidos, irmão. Estão perdidos. Digo com toda certeza. Não importa qual é a igreja que você está sendo ensinado com isso. Você está sendo desviado, direcionado errado. Paulo vai orientar os irmãos sobre isso. E há um só batismo. E todos nós fomos batizados por um só batismo. Por um só Espírito. Que é o batismo que torna-nos membros do corpo de Cristo. O batismo, digo mais uma vez, vou encerrar, terminando, orientando a você. O batismo que os apóstolos batizavam nas águas, dentro de alguns casos, não era ordenança para alguém ser batizado para poder encontrar remissão de pecado, nascer de novo, ser inserido no reino de Deus. O batismo dos apóstolos não era para ninguém. O batismo nas águas que os apóstolos batizavam não concedia a ninguém receber o Espírito Santo, receber remissão de pecados, poder nascer de novo, entrar no reino de Deus. Jesus não levantou os apóstolos, nem ordenou os apóstolos para essa finalidade. Amém, meus irmãos? Quero que vocês entendam isso. Porque tem muitos aí vivendo dentro dessa heresia, dessa doutrina que levará muitos a apostatar da fé. O pastor, eu digo, vou falar o nome dele porque ele é um homem público do meio evangélico. O pastor João Henrique Palharim, eu acho que vocês conhecem, ele prega essa doutrina. E ele prega abertamente que se você não for batizado nas águas, você não é salvo. A prova maior nas Escrituras que esse batismo de água não tem valor nenhum para a salvação é o ladrão na cruz, que foi crucificado à direita, porque o da esquerda foi para o inferno. O da direita não, foi salvo. Por que o da direita foi salvo? Não foi porque ele se batizou. Aí alguém diz, mas ali é um caso exclusivo. Ele foi salvo porque não teve... Olha que argumentação, irmão. A argumentação mais fraca, que só engana ao simples. Quando a gente dá o exemplo do ladrão que foi crucificado à direita com Jesus na cruz, que ele foi salvo, ele não viveu dentro de igreja, ele não cumpriu nenhum ritual, ele não guardou sábado, não guardou batismo, não deu dízimo, ele não viveu dentro de nenhuma ordenança de nenhum líder religioso de igreja. Ele foi salvo. Por quê? Porque ele creu em Jesus. Não tem outro meio de salvação. Atos 4:12. Pedro vai pregar isso, porque se Pedro pregasse o evangelho dentro de uma ordenança de batismo nas águas, para o homem alcançar essa graça de remissão, de entrar no reino de Deus, para ser salvo, o batismo, Pedro não pregava isso que ele pregou em Atos dos Apóstolos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro pregava ao povo que não é batismo nem água. O único meio de salvação é por Cristo, em Cristo, crendo no sacrifício de Cristo, para que, arrependendo-se, receba o batismo com o Espírito Santo para a remissão de pecados. Quando a gente dá esse exemplo do ladrão da cruz, ele creu em Jesus e ali foi salvo, irmão. Não precisou fazer nada. O cara que só vivia fazendo mal. Mas na hora que ele crê em Jesus, se converte. Porque se ele continuasse a viver, ele ia viver na direção de Cristo. Porque ele foi salvo, selado pelo Espírito Santo. Ele não ia mais voltar a matar, roubar, beber e fazer o mal a ninguém. Ele ia andar na direção de santidade pela palavra. Não é pela igreja, por religião, por líder, por pastor, por padre. Era por Cristo, pela palavra de Cristo. Ele ia andar guiado em Cristo. Não ia andar guiado dentro de igreja por nenhum homem. Aí, olha o argumento fraco que esses defensores de batismo na água diz. Quando a gente cita o exemplo
do ladrão da cruz que foi salvo sem ser batizado? Aí ele diz, não, olha o argumento fraco deles. Não, porque o ladrão não teve tempo, ali foi um momento, ali foi um assunto, uma exceção. Ele foi salvo porque não teve tempo de ser batizado. Pronto. Olha que argumento fraco esses caras dão, meu irmão. Se batismo nas águas fosse mérito para a salvação, o ladrão da cruz tinha que viver, descer da cruz, ser batizado para depois morrer e ser salvo. Não adiantava só ele crer em Jesus. Ele tinha que ser batizado também. Mas só que essa doutrina de batismo nas águas como mérito, meio de graça, é uma doutrina de demônios. É uma doutrina que vai apostatar muito da fé. Não tem mérito para a salvação. Não tem mérito para a remissão de pecados. Não tem mérito para entrar no reino de Deus. Não tem mérito para novo nascimento. Dentro de ritual cerimonial feito pelo homem pecador, dentro de instituição igreja nas águas. Isso não é doutrina de Cristo. Jesus não ordenou isso. Salvação, vida com Deus, estar em Deus, entrar no reino de Deus, é crer em Jesus Cristo, tendo arrependimento, sendo selado pelo Espírito Santo, para tornar-se propriedade de Deus, pelo qual somos selados. Efésios 4:30, Efésios 1:13 e 14. Estamos selados para a redenção, pelo Espírito Santo que nos garante a promessa da redenção, como propriedade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, só é de Deus, quem está selado com o selo do Espírito Santo, porque isso é a garantia de que somos propriedade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem é de Deus não é quem está sendo de nenhuma instituição através de batismo. Quem é de Deus é quem está selado pelo Espírito Santo. E Deus conhece os que são seus. Como está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo é esse? O Espírito Santo. E o Senhor conhece os que são seus. O fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O selo é o Espírito Santo. E Deus conhece os que são dele. Os que são dele não é os que estão batizados dentro de igreja. Não é os que estão dentro de igreja. É os que estão em Cristo, porque são esses que vão ser arrebatados sim. Quando Jesus vier para buscar a igreja, tirando a igreja da terra, quando vai se dar o aparecimento do anticristo e vai acontecer as deveras profecias que estão propostas, que estão determinadas a acontecer. Porque só vai acontecer, eu vou entrar em outro assunto agora para fechar aqui, para poder iluminar mais o entendimento do irmão lá no YouTube, que colocou aqui também outro comentário dizendo que o anticristo vai se revelar e depois que Jesus leva a igreja. Só que não. O anticristo só vai se revelar após o arrebatamento da igreja. Aí o irmão perguntou para mim, mas irmão Wellington, qual é o texto que o senhor tem base para dizer isso? Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo, leia a partir do versículo 1 até o versículo 10. Se você ficar lendo e parar só no primeiro versículo e no segundo, aí você vai entender sim. Do versículo 1 ao 4, você vai entender que a vinda de Jesus vai se dar com o aparecimento do anticristo. Dá a entender isso, só que não. Continua lendo. Vai ler o versículo 5, 6 e o 7. Aí tu vai ver com mais clareza Paulo, pelo Espírito Santo, revelando ali que o Espírito dele já opera. Ele só não apareceu ainda, só não se manifestou ainda, porque existe um que agora impede. Poxa, peraí, eu tenho que entender isso aqui. O que é que Paulo está dizendo? Se no versículo 1, 2 e 3, você vai entender que o Espírito Santo vai se revelar quando Jesus voltar. A igreja vai estar aqui, ele vai se revelar.
Agora, se você for ler o versículo 5, 6 e o 7, você vai ver Paulo dizer que o seu Espírito já manifesta, já opera. Mas ele ainda não apareceu, não se manifestou e nem governa. Porque quando ele aparecer, vai aparecer para governar. O governo mundial. Que tanto já tentaram estabelecer e não conseguiram ainda. Porque isso só vai acontecer quando Jesus tirar a igreja daqui. Paulo vai dizer isso em Tessalonicenses. Paulo está falando do arrebatamento, sim. Paulo está falando da tirada da igreja. O Espírito Santo ainda não se manifestou, ainda não apareceu, porque há um que impede essa manifestação dele. Porque Deus não vai permitir. Deus só vai permitir a manifestação do anticristo quando a igreja for tirada da terra. Porque o anticristo vai ser o governo das trevas. E não tem como as trevas dominar o mundo com a igreja aqui. A igreja vai fazer oposição ao anticristo. E no governo do anticristo, ele vai dominar tudo. Todos vão se submeter a ele. Se a igreja estiver aqui, você acha que a igreja vai se submeter ao anticristo? Até o povo de Israel vai se submeter ao anticristo. Aí sim, aí é depois que o povo de Israel perceber que ele não é o Messias que o povo espera, porque aí entra aquele texto que Jesus disse, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Esse texto aí dos escolhidos está falando do povo de Israel no tempo do anticristo, que por um pouco de tempo vão se deixar enganar, pensando que é o Messias. É nesse sentido que Jesus fala. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas aqui, nesse contexto que Paulo fala aqui, em Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7, vai dizer que o anticristo não se manifestou ainda, porque há um que impede o anticristo de se manifestar. Quem é esse um? Aí alguém diz, é o Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo está na terra guardando quem? E está habitando aonde? É na tua igreja? É na tua igreja, na tua instituição Assembleia de Deus? É na tua instituição Adventista do Sétimo Dia? É na tua instituição Igreja Católica? É na tua instituição Igreja de Mórmon? Aonde é que o Espírito Santo de Deus está na terra habitando? É na tua igreja Testemunho de Jeová? É no teu grupo religioso Congregação Cristã do Brasil? Naquele local? É não. O Espírito de Deus está em todo aquele que creu e se converteu a Jesus Cristo, que está selado por esse Espírito, guardado para o dia da redenção, em que Jesus vem buscar os que estiverem vivos, os mortos vão ressuscitar, e todos, de igual modo, vão ao encontro do Senhor nos ares. Não vão ficar aqui na terra. Nós vamos sair da terra para ir ao encontro do Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. É o arrebatamento. A igreja foi tirada da terra. Aí sim que o anticristo vai aparecer e aí começa a derramar-se na terra a grande ira do juízo de Deus. As 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas vão ser tocadas. Meu irmão, vou encerrar por aqui porque é muita coisa maravilhosa para a gente aprender. Busque o interesse de conhecer isso, irmão. Cuidado com os que estão ensinando. Nem todos têm a vocação para ensinar. Nem todos têm o Espírito Santo de Deus para interpretar a palavra. Nem todos estão ensinando a você a doutrina de Cristo. Vigia. Se alguém não te traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. É o que a palavra ensina. Cuidado, irmão, com os falsos profetas. Com aqueles que querem ser pregador, que não conhecem nada de Bíblia e começam a ler e interpretar errado para o povo. Com aqueles que não têm conhecimento de escatologia e quer falar das coisas futuras, não conhece nem as coisas que já aconteceu, que está revelado na Bíblia, quer conhecer as coisas que vão acontecer. Cuidado, irmão. Eu não estou aqui para desprezar ninguém. Não estou aqui menosprezando ninguém. Mas você tem que buscar ser prudente. Nem todos sabem manejar bem a palavra. Nem todos foram chamados para a vocação de pastor, profeta, evangelista, que é o ministério da palavra, para ensinar, para corrigir, para instruir, para levar edificação para o povo de Deus, dentro do ensino da instrução. Nem todos foram chamados para isso. O que acontece hoje é muita gente querendo ser profeta, pastor, e tomando a frente aí para ensinar o povo, ensinando heresia. Muitos não conhecem nem o que estão pregando. E muitos que conhecem a palavra
se corromperam, abandonaram o compromisso com o evangelho por causa de ganho, para satisfazer o seu ventre, que é o seu Deus, a quem estão servindo o povo, fazendo do povo negócio, levando para o povo mentira, para prender o povo no seu sistema religioso, para manter o povo preso dentro de escravidão, de observação, de sacrifício, de formalidade, de obrigação religiosa, como se fosse para Deus ali dentro, para manter o status deles, o comércio deles, o império deles, o negócio deles sobre o povo. Aí o povo tem que ser cauterizado com a sua mente na mentira, para o povo pensar que é a verdade de Deus, para estar ali vivendo, para estar ali praticando, para estar ali naquele local, porque se não for dali, não é salvo. É ou não é? O que o povo tem sido ensinado dentro desses lugares. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe. Ministrei aqui essa instrução, esse momento de esclarecimento, para levar a luz de Deus, para iluminar o seu entendimento, para você conhecer a verdade e ser liberto. Amém? O assunto principal aqui foi batismo nas águas. Isso não é doutrina de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Estou aberto ao diálogo. Pode colocar sua crítica, seu questionamento. Me chama aí no privado se quiser. Vamos trabalhar conceitos doutrinários. Não estou aqui para debater e para discutir e para enfrentar você. E nem tampouco para ofender você, nem tampouco para desfazer de você. Meu trabalho é trabalhar o conceito, as escrituras, à luz das escrituras. É trabalhar o argumento plausível da palavra contra, não pessoas, contra doutrinas, princípios e ensinamentos que diz que são de Deus. Agora, se você está trazendo, vamos fazer o combate. E vamos trabalhar pela luz das Escrituras. Vamos usar argumentos plausíveis da palavra. Vamos analisar os textos no contexto para entender quem está trazendo a verdade. Não é quem é a verdade. Não sou eu nem você. Agora a gente tem que observar quem está no centro da verdade. E a verdade é Jesus, a doutrina que ele pregou. Amém? Se não tiver na doutrina dele, esse não é de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou estar ministrando essa instrução por esse vídeo lá no YouTube, no Kawaii, que é Kwai, né? Kwai eu chamo Kawaii. No Instagram e aqui no Face, onde eu faço as lives. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, vai lá no Face, vai lá no Kwai, vai no Instagram que você vai ter lá muitos vídeos de instrução para levar para você o esclarecimento de vários assuntos.